Feche teus olhos aí onde você está, se possível. Respira fundo e coloca mente e coração mais uma vez inclinado à pessoa do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida diante da pessoa do nosso amado Espírito Santo. Aquele que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Aquele que veio, ó Deus, para nos ensinar a respeito de toda a verdade. Nós queremos, Senhor, nos desprender agora de tudo o que nos rouba, de tudo o que nos tira a atenção da sua palavra e da sua voz, de tudo aquilo, ó Deus, que nos rouba do foco, Senhor. Queremos nesse momento, ó Deus, abrir os nossos ouvidos espirituais, dilatar o nosso coração e ser encontrado por Ti como uma terra fértil, pronta, preparada para acolher a boa semente que o Senhor vai lançar hoje sobre a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, repreende toda ave de rapina, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos tenta sequestrar a mente e o nosso coração. E nós queremos, ó Deus, sujeitar completamente a pessoa do Teu Espírito Santo. E nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Domingo passado, nós trouxemos uma palavra aqui e falamos um pouco sobre arrependimento. E relembrando um pouco, nós falamos que essa mensagem é a mensagem que permeia toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Desde os profetas da antiga aliança até os profetas da nova aliança, passando por João Batista, passando por Jesus, onde a palavra era arrependei-vos, porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Depois arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois, na inauguração da igreja, a palavra era arrependei-vos. E, infelizmente, no transcorrer da história da igreja, essa tem sido uma palavra pouco ministrada ainda, e principalmente para esse tempo. E traçamos todo um caminho que nos coloca nessa direção, lá em 2 Crônicas 7:14, e fala de um povo, que esse povo somos nós, que se chama pelo nome dele, que precisa entrar no caminho de humilhação, que é aquele que se humilha. Pois se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, entendemos, alargamos a nossa visão de entendermos o que significa orar, que não é apenas pedir, mas é se colocar diante de Deus numa autoavaliação, olhando para nós, para julgar a nós mesmos. E entendemos que isso é talvez a parte mais relevante dessa oração e desse nível de comunhão com o Senhor. E me buscar. Entendemos que buscar ao Senhor não é buscar o que Ele pode nos dar, mas buscar a Ele. Amém? Então, esse tripé, ele muda tudo para nós. E nós temos colocado isso como um caminho para que o Senhor venha, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. E falamos sobre isso. Eu quero continuar trazendo essa palavra, mas agora com um enfoque diferente e com uma abrangência de algo que também é um alerta para nós nesse tempo, para que nós não venhamos a nos assemelhar como os dias de Noé, pois isso também nós falamos domingo passado. E eu quero que você abra lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 21.
Atos 3, verso 21, diz o seguinte: é necessário que Jesus permaneça aonde? Permaneça onde? Olha essa palavra, tenha atenção. É necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Não só até aí mesmo. Há uma outra versão que fala um pouco diferente sobre isso, mas o contexto é o mesmo, porque esse texto fala sobre a restauração de todas as coisas. Coloca de novo o texto, por favor. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Restauração de todas as coisas. E durante esse tempo, o Senhor não virá até que seja restaurada todas as coisas. Mas entenda que o cunho dessa restauração é um cunho espiritual. Diga espiritual. Por quê? Porque nós não esperamos que de forma secular se vá restaurar alguma coisa. Mas é imperativo que haja uma restauração de cunho espiritual, para que o Senhor, Ele venha. O que nós estamos falando é que a restauração de todas as coisas, ela irá manifestar o avivamento sobre a terra. O avivamento significa a restauração de todas as coisas. As últimas chuvas, e todos os profetas falam a respeito disso. Deus fala sobre uma restauração daquilo que precisa ser restaurado. E o que é que a gente precisa entender? Essa palavra restauração, o que é necessário que haja de restauração? Em que situação nós precisamos restaurar alguma coisa? Em que situação? Nós precisamos restaurar alguma coisa que se deteriorou. Nós precisamos restaurar alguma coisa que se corrompeu. Nós precisamos restaurar alguma coisa que se contaminou. E essa palavra é uma palavra muito importante. Essa palavra restauração, tanto no grego, mas principalmente no grego, ela significa apocatástasis. E essa palavra, que não é fácil de falar, apocatástasis, ela significa o oposto da apostasia. Apocatástase, que é a restauração de todas as coisas, significa o oposto da apostasia. Então, nos últimos dias, que já foi falado que haverá uma grande apostasia, o que o Senhor irá restaurar é exatamente o contrário disso. É aquilo que foi deteriorado, é aquilo que foi corrompido, é aquilo que foi contaminado. Tudo isso que aconteceu, a restauração significa o resgate de tudo isso, que ao longo da história se deteriorou e que foi se transformando em uma apostasia. Então,
essa restauração de todas as coisas, ela vai representar uma restauração de uma volta a um estado que era original. Será uma restauração do original, daquilo que, da origem que começou todas as coisas. E eu quero estar focando isso especificamente naquilo que tange a igreja. Porque a igreja, ela iniciou na sua originalidade com um modelo e com um padrão. E esse original, ele se perdeu no meio do caminho. A restauração de todas as coisas, ela é na essência a restauração da nossa fé na sua essência. Da fé, diga fé, na sua essência. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, isso se perdeu? Nós perdemos a fé na essência? Eu quero falar um pouco sobre isso, para que a gente possa entender que talvez aquilo que a palavra fala sobre a apostasia dos últimos dias esteja diretamente ligado ao abandono, à declinação dessa fé na sua originalidade. É a restauração da verdadeira fé. Mas, pastor, isso ainda está um pouco abstrato para mim, mas você vai entender. Mateus 24, porque estamos falando do fim. Então, abre comigo em Mateus 24. A partir do verso 3. Vamos relembrar isso. E diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E eles lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu não vou nem adiantar, quero parar aqui. A primeira coisa que o Senhor falou como os sinais dos últimos dias é o engano. Diga engano. É um engano. E ele está alertando para os discípulos e dizendo: olha, cuidado, para que você não seja enganado. Ele estava falando para aqueles que beberam da fonte na sua essência e na sua originalidade. E o Senhor disse: olha, mas nos últimos dias haverá um espírito sobre toda a terra que trará um engano no nome de Cristo, se manifestando como o Cristo, naquilo que Cristo proclamou, naquilo que Cristo pregou, e enganarão a muitos. Então, se está falando sobre a apostasia dos últimos dias. E o Senhor, Ele permanecerá até que essa apostasia, ela seja restaurada. Porque a restauração de todas as coisas ainda não está acontecendo. E precisa acontecer. É bem verdade que profeticamente muitas coisas dentro do cenário profético estão acontecendo, e o cenário está se fechando para a volta do Messias. Amém? Amém ou não amém? O noivo está às portas. Ele estará voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas
diante de todos os sinais, que eu poderia aqui falar de muitos para vocês, mas é importante que há um espírito chamado espírito do anticristo, que está operando e está fazendo uma grande rearrumação para trazer engano. Mas existe uma coisa importante no meio disso tudo, porque nós precisamos saber como nós estamos sendo enganados. Mas se eu não tenho o conhecimento daquilo que era o original, como é que eu serei enganado nesse sentido? É interessante que quando você não conhece o original, você pode ser enganado. Quem já não comprou um carro batido? Eu já comprei um carro batido. E o trabalho de funilaria foi muito bem feito. Mas por que eu comprei pensando que o carro não tinha? Porque eu não conhecia o original. E às vezes a gente tem que ter pessoas que de fato conheçam o original, para nós não sermos enganados. Não é assim? Sim ou não? E às vezes a gente leva para uma pessoa, um especialista, para ele dizer: olha, como é que está isso aqui? Ó, esse carro já foi batido. O engano dos últimos dias é semelhante a isso. E o Senhor estava falando do engano para os discípulos, ou seja, o engano ele tem a ver com a igreja. Ei, você está comigo? Não tem a ver com o que está do lado de fora. O engano tem a ver com a igreja. E o Senhor alertou a igreja: esse será um sinal importante. E Jesus disse: cuidado, porque você pode ser enganado. Jesus estava falando para os discípulos a essa realidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, por favor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós estamos falando do espírito da apostasia, do espírito daquele que é do homem da iniquidade, do filho da perdição, daquele que vai se opor, mas daquele que vai trazer engano. E esse engano virá de muitos modos. E milhares de pessoas talvez já estejam sendo enganadas. E esse engano virá antes da tribulação e antes da grande tribulação. Esse engano se chama apostasia, e o significado é abandono ou decadência da fé original. No hebraico é exatamente isso, é abandono à verdadeira fé. E olha aqui para mim, qual é a definição de fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se haverá uma apostasia na originalidade da nossa fé, e se a fé
é a certeza das coisas que não se veem. Eu quero lhe dizer que a fé também é a convicção de fatos que se esperam. Essa é a fé na sua originalidade. Mas o engano da fé original, ela é então o oposto dessa verdadeira fé. Então, se a fé é a certeza das coisas que não se veem, a falsa fé é a certeza das coisas que se veem. Se é a convicção de fatos que se esperam, então a falsa fé, ela é a convicção para aqui e agora. Tudo isso em nome de Jesus. Guarde isso, porque isso é importante. A certeza daquilo que eu vejo agora não é daquilo que eu vou esperar acontecer, precisa ser agora. Isso é uma deturpação, uma deterioração da fé na sua originalidade. Mas é claro que também é se rebelar contra tudo que é Deus, das autoridades divinas. É rebelião contra a palavra de Deus, é escolher a mentira ao invés da verdade, e a se opor contra todos os princípios e valores que foram estabelecidos como modelo para Deus. Lucas 18, 8, ele diz, olha o que aqui diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Escuta uma coisa, eu sempre me intriguei com essa palavra. Porque o Senhor está dizendo, olha, o Filho do Homem vai vir. A gente sabe que os dias são difíceis, e serão difíceis. Não estamos aqui para enganar ninguém. Mas ele está perguntando, porventura se achará fé na terra? Que fé é essa, irmãos? O que o Senhor está querendo dizer que é a fé que não foi deteriorada, a fé que não foi corrompida, e a fé que não foi contaminada. Porque a fé é a esperança daquilo que a gente não vê. Mas existe uma fé hoje, que é uma fé que eu preciso ver. É uma fé que eu preciso ter. Que é uma fé que eu preciso alcançar. E essa fé, ela não fala daquilo que vai vir para a eternidade, mas é uma fé que fala do aqui e do agora. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? O que o Senhor está dizendo é que a fé, ela foi trazida não para eu apenas ver as coisas acontecendo. E eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso ter. A fé, ela não foi trazida a princípio para eu ter. A fé, ela foi trazida para eu ser. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja está crescendo, sim ou não? Absurdamente. Nunca se houve um crescimento
Isso nós falamos também de Brasil. Há estatísticas agora para 2030 que provavelmente nós romperemos os 50% de cristãos no Brasil. Batismos de milhares de pessoas, mega igrejas, mega churches, muitos famosos indo para as igrejas. E a modinha é dizer que sou cristão. Sim ou não? Mas no padrão e no modelo deles, não da Bíblia. Porque o padrão é eu ir e permanecer do jeito que eu estou. O padrão é não abrir mão de nada. O padrão é viver a mesma vida, sem poucas exceções. Aparentemente as coisas não estão batendo, porque essa restauração de todas as coisas, ela não bate. Mas lembre que ele está falando de uma fé escassa para os últimos dias, de uma fé da sua originalidade. E o texto de 2 Tessalonicenses 2,6 diz, 2 Tessalonicenses 2,6: e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado, aquele que tem agora, aquele que agora o detém. Haverá uma conjuntura espiritual desse mistério da iniquidade para trazer um engano que nunca foi tão acentuado e tão sutil, para fazermos conviver com o pecado de uma forma natural, onde o cristianismo ele se torna um evangelho de bem-estar apenas. Não é um evangelho de mudança e de transformação. É um evangelho de eu me sentir bem, de eu estar bem. É um evangelho que é um evangelho hedonista, onde está focado simplesmente em eu ser feliz. Mas esse não é o evangelho do reino. É algo que simplesmente nós nos adequamos a essa realidade, onde o pecado, a iniquidade, ela permanece na nossa vida, e isso não, simplesmente não nos incomoda, porque aquela realidade que nós falamos, de humilhação, de oração e de buscar ao Senhor, ela faz com que todas essas coisas e práticas, elas sejam confrontadas com a nossa própria realidade. Mas se isso não acontece, eu simplesmente me acostumo a viver cotidianamente, tendo os meus pecados de estimação, e que isso não simplesmente afere a minha espiritualidade. Isso é um espírito de engano na nossa mente, que está corrompendo, cauterizando a nossa mente, e que não está construindo em nós um caminho de arrependimento. Aí você está entendendo? A Bíblia fala de uma fé que aponta para Jesus, de uma fé que coloca a minha vida como um alvo, de que Ele é o meu alvo e o meu modelo, e eu preciso ser semelhante a Ele. Esse é o propósito. E ficamos imaginando como alguém pode entrar nesse engano, muitas vezes achando que se encontra obedecendo a Deus e não consegue perceber, mas essa é a situação hoje, infelizmente, da igreja, que não é confrontada
dentro da sua realidade pecaminosa. Esse engano ele vem, queridos, muitas vezes com a Bíblia debaixo do braço, falando de coisas que massageiam a nossa alma e as nossas emoções. O inimigo ele vem com essas artimanhas de engano, porque nós estamos rejeitando a verdade, e a verdade que pode de fato nos redimir, nos salvar, que é baseada em 2 fundamentos: de arrependimento e de santidade. A falsa fé, queridos, trata-se de um evangelho de bem-estar, é isso. Que não fala de cruz, que não fala de renúncia, que não fala de arrependimento e que não fala de santidade. E hoje é muito importante nós discernirmos o original do falso, o verdadeiro do enganoso. O evangelho, ele não veio com o objetivo principal de termos alguma coisa, irmãos. Ele veio com o objetivo de sermos alguém em Cristo Jesus. O alerta que Jesus ele trouxe para nós é: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deixa eu lhe falar uma coisa, olha aqui para mim. O evangelho, ele primeiramente é um evangelho de perdas, para depois ser um evangelho de ganhos. Você está entendendo? Eu estou aqui essa noite para dar um choque em você. O evangelho, primeiramente, é um evangelho de perdas, para depois ser um evangelho de ganhos. Isso é a regra. Eu quero lhe mostrar hoje. Isso é a regra para tudo. Isso é regra para tudo em nossa vida, sim ou não? Quem quer ter uma vida saudável vai ter que abrir mão de muita coisa. Sim ou não? Sim ou não? Quem quiser ter uma vida saudável vai ter que renunciar de muita coisa. Sim ou não? Então qual é o racional? Você perde para ganhar. É assim? Sim ou não? Me diga uma coisa. Para um atleta ser um vencedor, um atleta de alta performance, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Sim ou não? Não é assim? Ele vai ter que renunciar a muita coisa para ele chegar no pódio, não é assim? É assim. Tem a ver com renúncia. Quem quiser buscar conhecimento para ser um bom profissional, para passar num concurso público, vai ter que renunciar a algumas coisas. Para estudar, para passar madrugadas. Sim ou não, irmãos? Então, onde muita gente está se divertindo, onde muita gente está alimentando áreas de prazer, ele está renunciando algo para ganhar lá na frente. Sim ou não? No reino de Deus isso não é diferente. Nós precisamos perder. É assim. Quem quiser ser santo vai precisar renunciar a alguma coisa, sim ou não? Quem quiser ser cheio do Espírito Santo vai precisar renunciar a algumas coisas, sim ou não? Não é diferente. A palavra de Deus, ela fala do nosso maior exemplo e modelo, Jesus. E ele diz para nós: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Porque aquele que não julgou com usurpação o ser Deus, o ser igual a Deus, antes a si mesmo ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua condição, ele abriu mão do seu trono, abriu mão da sua glória, ele abriu mão daquele lugar perfeito. E ele veio como homem, veio em natureza humana, veio para ser servo. Ele perdeu algo para conquistar algo depois. Sim ou não? Esse é o evangelho verdadeiro. Há um evangelho que tivemos um sopro e talvez ele ainda esteja soprando. É que venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. É que venha para Jesus que você vai vencer, você vai conquistar. Venha para Jesus que você vai ter o que você não tem. Venha para ver a fé naquilo que você vê, que você toca, que você... e que é para agora. É um evangelho na ênfase do ter, do conquistar, do possuir, do vencer. E não que eu não creia nisso, queridos, mas a essência não é essa. O entendimento de ser está adulterado, pois o entendimento para vir para o reino é o entendimento de ser feliz, mesmo que isso fira princípios. Esse evangelho é falso, porque o Senhor não prometeu você ser feliz. Ele prometeu você ter plenitude nele. Não é, é para um propósito. Esse sentido de ser, para ser feliz. Então, para ser feliz eu me corrompo para ser feliz? Para ser feliz eu abro mão do meu casamento e me separo? Porque é isso que a gente tem ouvido. Ah, eu mereço ser feliz, então eu quebro a minha aliança para ser feliz. Para ser feliz, eu namoro e flerto com um jugo desigual. Para ser feliz e para massagear o meu ego. Para ser feliz, eu compactuo com a mentira, eu encubro o meu pecado. Ah, irmãos, não é esse o evangelho. Hoje há um esforço das igrejas em lhe proporcionar uma vivência de bem-estar, um ambiente que toque a sua alma e as suas emoções, mas que não consegue mudar o teu caráter, nem quebrar as cadeias do pecado, nem promover frutos dignos de arrependimento. Eu vou te dizer qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou te dizer qual é a vontade. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu vou te dizer qual é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus. A vossa? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja santo, como santo Ele é. Isso, só um caminho de arrependimento, quebrantamento. Continua.
e que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Continua. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou. Escute isso. Deus não nos chamou para a impureza, e sim, escuta uma coisa, impureza significa tudo que não é puro. E tudo que não é puro é tudo que tem mistura. Ei, você está entendendo? O nosso evangelho tem sido um evangelho com mistura. O puro é o original. Você está entendendo? É o que não sofreu transformação, deterioração. Não dá para compactuar, queridos, com luz e trevas. Não dá para você estar com um pé lá no mundo e um pé lá aqui dentro. Não dá para você compactuar, porque não existe comunhão de luz com trevas. Não existe projeto, sonho, desejo pessoal que você compactua com as coisas lá do mundo e com as coisas de Deus. Isso é mistura, isso é algo que é impuro. Você precisa definir, decidir, porque olha, o Senhor falou para a igreja de Laodiceia: olha, porventura era melhor que você fosse quente ou você fosse frio, mas morno não consigo, morno eu não tolero. Você tem que se decidir, você tem que tomar uma decisão para saber em que reino você está. O morno, você sabe o que significa o morno? Ele vai vomitar. Sabe o que é vomitar? É Deus olhar para a nossa vida, olhar para a nossa condição e Ele sentir náusea. Sabe o que é náusea? Ele querer vomitar. E você não vomita uma comida que está dentro da geladeira, você vomita uma comida que está dentro do seu corpo. O que o Senhor está dizendo: tem comida dentro do meu corpo que eu não estou suportando e eu vou vomitar. O que é mais importante para você? Existe hoje um falso evangelho que diz que você venha do jeito que você está. Essa palavra é verdade, mas ela não diz permaneça do jeito que você está. Tem que haver mudança, irmãos, e não há mudança sem cruz, não há mudança sem arrependimento, não há mudança sem quebrantamento. O Senhor, Ele não nos chamou para impureza, Ele nos chamou para a santificação. Nós precisamos, queridos, voltar. Olha o que é que Tessalonicenses 2:11 ainda diz. Para esse tempo. Olha, 2 Tessalonicenses 2:11. Continuando o que a gente estava falando. Ele diz: é por este motivo, pois, que Deus lhe manda
a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo que o Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela do Espírito e fé na verdade. Achamos que nós somos bons o suficientes, irmãos, para não sermos enganados. Um evangelho suave. Irmãos, o evangelho ele não é suave. O evangelho não é romântico. O evangelho é de cruz, é de renúncia, é de morte, é de arrependimento. Não dá para ser um evangelho que promete você as benéficas sem cruz, que promete as promessas sem renúncia, sem sacrifício. E a gente precisa entender isso. Queridos, todo engano, ele tem um pai. A mentira tem um pai. E deixa eu lhe falar uma coisa. Todo engano é patrocinado por Lúcifer. Toda mentira é patrocinada por Lúcifer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No primeiro Éden, 1/3 dos anjos, eles foram enganados na presença de Deus. Ei, escute isso agora. A apostasia, ela iniciou na presença de Deus. Quanto mais nos dias de hoje. Se a apostasia, ela deu início na presença de Deus, o engano. Você já imaginou um ser capaz de enganar 1/3 de seres espirituais na presença de Deus? E eles foram expulsos do Éden, precipitados do céu. Foram enganados na presença de Deus. Os religiosos não discerniram quem era Jesus. Foram enganados na presença de Jesus. E a gente se acha inteligente e maduro o suficiente para também não sermos enganados nesses dias? Cuidado, que ninguém vos engane. Precisamos do Espírito Santo nesses dias, irmãos. Mais do que qualquer outra coisa, para matarmos a nossa carne e buscarmos a sua presença, para que não venhamos a nos desviar do propósito. Todo engano, ele tem essa origem. Origem no pai da mentira, no pai do engano. A apostasia, ela nasceu na presença de Deus. E você sabe qual foi ela? Lá em Ezequiel 28:13. Olha o que diz. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, sárdio, todas essas pedras. E diz, e os ornamentos no dia em que fostes criados, foram eles preparados? Próximo. Tu eras
querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Pode passar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. É beleza, é o que se vê por fora ou por dentro? Por fora. Escuta isso. Por causa da tua formosura corrompestes a tua sabedoria, por causa do teu resplendor lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Se a apostasia, ela nasceu na presença de Deus, irmãos, imagine hoje, aquele que caiu pela apostasia e que é o pai da apostasia, o pai do engano, o pai da mentira, e que opera hoje de uma forma muito tenaz, muito aguda para esses dias, ele não tentará nos enganar também. Infelizmente, nós precisamos abrir os nossos olhos para esses dias e ver que evangelho nós temos vivido. Que perspectiva de evangelho nós temos vivido. A apostasia apareceu pela beleza, pela formosura, pelo aquilo que está aparente, pelas pessoas, aquilo que as pessoas veem do exterior. Pela sabedoria corrompida. Uma sabedoria que foi corrompida. Ei, irmãos, tem uma sabedoria que está sendo falada, que está sendo pregada, que ela está corrompida. Tem uma mentalidade, pela mente corrompida, tem uma mentalidade que está sendo corrompida no meio da igreja. Por um conhecimento, por filosofias, por ciências, por ideologias que estão corrompidas. A Bíblia diz que Lúcifer era o sinete de perfeição. Sinete significa modelo de perfeição. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, sacerdotes do Senhor, não podemos atribuir as obras de Deus para nós mesmos. Não podemos tomar crédito e glória pelo que Deus fez. Não podemos desconsiderar o sacrifício da cruz, irmãos. As obras de Deus, elas são de Deus. Jamais serão nossas. Nós não podemos negociar com isso. Nós não podemos querer dividir algo que Ele não divide com ninguém. Infelizmente hoje existe um evangelho que revela os grandes feitos do homem, em detrimento daquilo que por graça e por misericórdia é Deus quem faz, irmãos. Nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Irmãos, me perdoe, mas algumas semanas atrás eu estava vendo um homem de Deus de muita influência, que por acaso estava falando, depois de sair de uma posição dentro de uma igreja de grande destaque, estava falando de tudo o que fez, muita coisa. Mas a glória de Deus, irmãos,
A glória, ela é de Deus. O reino é de Deus. A igreja é de Deus. As ovelhas são de Deus. Tudo fala sobre Ele e nada é sobre nós. Você está entendendo? Há um engano. Há uma sutileza da serpente. E a serpente no Éden, ela chegou para a mulher e diz: olha, esse fruto é atraente. Mas o Senhor disse que não era para comer. Porque se comer, a gente vai morrer. O engano é: certamente não morrerás. Ei, o salário do pecado é a morte. Mas há uma serpente que está dizendo: certamente não morrerás. Não tem problema você continuar do mesmo jeito. Existe uma graça. Existe uma graça perdoadora. Irmãos, a graça teve preço e cheiro de sangue. Ela não é barata. Não é barata. Ei, eu estou aqui para te dizer que é imperativo nesses dias voltarmos ao evangelho genuíno. Voltarmos a um evangelho que nos confronta. Essa palavra não é uma palavra que mexe com as tuas emoções, mas é uma palavra que confronta as tuas estruturas. E eu não estou aqui para massagear as tuas emoções. Eu estou aqui para falar o evangelho genuíno, verdadeiro, que nos confronta a nossa realidade. E o tempo para hoje é um tempo de arrependimento. Não podemos continuar compactuando com pecados de estimação. Não podemos viver uma vida onde nós passamos anos e continuamos carregando as mesmas falhas de caráter. O evangelho do reino é um evangelho de transformação. É de mudança. E não há mudança sem um genuíno arrependimento, sem um quebrantamento verdadeiro. Porque, queridos, a vontade de Deus é que sejamos santos, como santo Ele é. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Meu irmão e minha irmã, esse tempo, deixa eu dizer para você, é um tempo que Deus está realinhando o meu coração. É um tempo onde eu estou reavaliando a minha vida. É um tempo de arrependimento. Pastor, você está em arrependimento? Estou, meu irmão. Eu estou em arrependimento pelas misérias que eu ainda carrego, pelas mazelas que ainda estão na minha carne, por falhas no meu caráter que eu não quero carregar. Eu quero ser semelhante ao meu Senhor, porque o propósito deles, Romanos 8, verso 29, eu acho que é 29. Coloca aí, por favor.
Romanos 8, verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito. Sermos semelhantes, conformes à imagem daquele que foi o primeiro, para que viéssemos depois dele. Esse é um tempo, queridos, que eu não quero estar aqui criando um ambiente para massagear tuas emoções, criando um ambiente aqui para gerar uma frequência, para que você entre numa frequência e as suas emoções elas sejam aquietadas. Não, eu estou aqui para inquietar a tua alma, eu estou aqui para confrontar a sua realidade e para dizer diante de Deus que nós não podemos permanecer do jeito que nós nos encontramos. Precisamos voltar ao evangelho puro e simples, ao evangelho genuíno, ao evangelho que fala em ser semelhante a Jesus, ao evangelho que fala de transformação, que fala de morte na cruz, que fala de tomar a cruz todos os dias e negar a si mesmo e ser semelhante a Ele, de um evangelho que me declara que eu não fui preparado para a impureza, mas eu fui preparado para a santidade, um evangelho que fala de arrependimento, e o arrependimento não é um evento, o arrependimento é um caminho a ser construído. Eu preciso estar em constante arrependimento, porque a minha carne, ela não serve, ela não presta, ela luta contra mim todos os dias, e todos os dias, querido, eu tenho que subjugá-la, eu tenho que afligi-la, eu tenho que matá-la em uma luta que luta espírito e carne, e para que o espírito prevaleça, eu preciso colocá-la na cruz. A minha vitória fala de cruz, a minha vitória ela está na cruz, a minha vitória fala de renúncia, a minha vitória fala de sacrifício. Eu estou aqui essa noite para te dizer: vamos construir esse caminho. Precisamos. O pódio da nossa vitória é a cruz do Calvário. Aonde Ele venceu? No Calvário. Aonde eu irei vencer? No Calvário, na cruz. É lá onde a velha natureza foi crucificada, e eu não ando mais, eu não sou mais escravo do pecado, mas eu estou livre do pecado e da morte, para viver uma vida separada e santa para o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus, na sua originalidade, ela nunca nos trouxe engano, mas ela sempre nos trouxe verdade. E a verdade é aquilo que nos liberta. A verdade. Não de um falso evangelho, mas de um evangelho verdadeiro. Irmãos, eu creio que Deus tem o melhor para nós. Amém ou não amém? Deus tem o melhor para nós. Mas tudo isso só é possível através de um caminho de arrependimento. Não tem outro.
Deus quer nos abençoar, sim. Deus quer nos prosperar, eu creio. Mas o propósito de Deus não é a bênção e não é a prosperidade. O propósito de Deus é eu ser santo nessa terra. Se eu for santo nessa terra, a prosperidade vai me alcançar, a bênção vai me alcançar. Mas o propósito de Deus não é você se enriquecer, não é você ser exitoso, bem-sucedido. Não, irmãos. O propósito de Deus é você ser semelhante a Ele. Mas se você for, essas coisas vão vir como consequência. Mas a gente não pode desvirtuar esse evangelho. Não podemos, irmãos. Haverá fé na terra. De tudo que nós temos vivido. Não, irmãos. O evangelho verdadeiro é um evangelho de perdas. Você sabe qual é o nosso problema? Não queremos perder. Você sabe qual é o nosso problema? É que está entranhado esse negócio tão grande para nós, que nós não podemos perder. Nós só podemos ganhar. Não podemos perder, nós só podemos vencer. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um engano sutil. Quando Jesus veio, o final foi cruz e morte. Onde está a aparente vitória? A gente está sendo enganado por uma aparente vitória, por uma aparente conquista. Ele veio para morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois ele declarou: onde está, a morte, a tua vitória? O evangelho é de perda. Ei, aceite perder para Deus. Aceite perder para Deus. Deseje perder para Ele. Eu tenho falado isso para Deus. Senhor, eu quero perder para você. Senhor, eu quero colocar as minhas forças diante de Ti. Eu quero depor as minhas resistências diante de Ti. Eu quero perder, Senhor. Porque se você perdeu, quem sou eu? Quem sou eu para não querer perder? Irmãos, que o Senhor traga e o Senhor quebre todo espírito de engano no nosso meio. Que o Senhor venha sobre a igreja brasileira e tire todo o engano, toda apostasia do nosso meio. Que o Senhor quebre no nome de Jesus e nos leve à pureza. Ei, irmãos, que o Senhor nos leve à pureza do seu evangelho, ao evangelho puro e simples. Que nós não venhamos a ser enganados, mas sejamos resgatados, restaurados. A restauração passa por nós, irmãos. A restauração passa por nós. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos aqui essa noite porque nós precisamos nos arrepender, Senhor.
Estamos aqui essa noite porque não queremos um evangelho de oportunidades. Não queremos um evangelho apenas de solução dos nossos problemas. Não queremos um evangelho de bem-estar. Não queremos apenas um evangelho de conquistar, de possuir, de ter. Não, o evangelho é ser. É ser para ter, não é ter para ser. Nós queremos ser conformes à sua imagem. Nós queremos ser, ó Deus, ó Deus, segundo a imagem daquele que veio e que nos criou, Senhor. Aquele que veio para estabelecer um plano e um propósito. Aquele que veio para realizar a sua vontade. E a sua vontade, ó Deus, ela consiste em que sejamos santos como Ele é santo. Não fomos chamados para a impureza, fomos chamados para a santidade, Senhor. E essa é a diferença daquilo que é para aquele que não é, daquele que serve para aquele que não serve, daquilo que é profano para aquilo que é santo. Nós queremos, ó Deus, aqui essa noite nos alinharmos à sua palavra, nos alinharmos à sua palavra, porque a apostasia ela começou na sua presença. Quem somos nós para acharmos que não podemos ser enganados nesses dias, ó Deus, de tanta sutileza, de tanta, ó Deus, ciência, ideologia, filosofia, onde as mentes, ó Deus, estão sendo cauterizadas, onde as mentes, ó Deus, estão sendo sequestradas, onde a permissividade tem entrado, ó Deus, onde a amizade do mundo tem entrado, onde os pactos têm entrado, Senhor, onde os nossos sonhos e os nossos desejos se confundem, onde o frio e o morno se confundem, onde nós não queremos nos submeter à sua vontade na nossa vida, onde os nossos sonhos são maiores, onde os desejos são maiores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Senhor, nos perdoa, porque viver essa vida é provocar náuseas dentro de você, ao ponto do Senhor querer nos vomitar. Dura essa palavra, mas ela é verdadeira. O que nós temos provocado diante de Ti, o que a nossa vida tem provocado ao Senhor. Porque a amizade do mundo, ela consiste em inimizade com Deus. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos permitido tanta mistura na nossa vida, Senhor. Temos permitido tantas coisas entrarem, Senhor. Temos sido permissivos com tantas coisas. As janelas da nossa alma estão abertas, ó Deus, diante de nós, para vermos o que não é para vermos, para consumirmos o que não é para consumirmos, para ouvirmos o que não edifica. Senhor Deus, para tocarmos o que é ilícito, que é pecaminoso. Senhor, nos perdoe, Espírito Santo de Deus. Gera em nós arrependimento, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de quebrantamento,
Vem, Espírito Santo de Deus. Quebra as cadeias, as algemas que nos prendem, as amarras. Amarras do pecado, de iniquidades. Porque as nossas iniquidades fazem separação e faz com que o teu rosto seja encoberto diante de nós. Ah, Senhor, gera em nós. Gera em nós, Senhor. Queremos nos humilhar essa noite mais uma vez. Queremos avaliar o nosso homem interior. Queremos nos julgar a nós mesmos, porque o nosso pecado tem estado constantemente diante de nós, e nós não queremos permanecer, Senhor. Mas gera em nós, Senhor. Gera em nós, Espírito Santo. Nos convença do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Vem, Senhor. Venha sobre as obras da nossa carne e quebra o poder dela. Quebra a legalidade do diabo. Porque quando nós reconhecemos e nos arrependemos, a força e a legalidade do diabo, ela é quebrada sobre a nossa vida. Nos achegamos a Ti, Senhor. Perdoa nossa indiferença, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, porque temos sido carnais, Senhor. Temos alimentado muito mais a nossa carne do que o nosso espírito, Senhor. Senhor. Temos dado vazão muito mais, ó Deus, à nossa carne do que ao espírito. Porque falamos que te amamos com palavras, mas as nossas ações não correspondem, ó Deus, a esse amor. Perdoa nossa hipocrisia, daquilo que nós cantamos que não é verdade na nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor. Gera em nós, ó Deus, queremos agradar o seu coração, Senhor. Queremos agradar o seu coração. Queremos arrancar risos dos teus lábios. Queremos que o Senhor olhe para nós e encontre em nós um coração reto, um coração inteiro, um coração quebrantado e contrito, ao qual o Senhor não despreza. Senhor.